Boa noite. Boa noite, todos e todas. Estamos aqui aguardando. Quem for chegando, vai dando boa noite para a gente saber que você chegou. Estamos aqui para mais uma ótima conversa, desmistificando o ECA. E nós queremos, então, tratar desse assunto tão importante hoje, que é saber o que o Conselho Tutelar pode mesmo fazer ou não. Existem muitas dúvidas, a sociedade tem muitas dúvidas sobre qual que é o papel desse órgão tão importante que é o Conselho Tutelar, que foi criado junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, um órgão protetor dos direitos da criança e do adolescente, zelador desses direitos. Então, é muito importante a gente tratar desse assunto. Nós estamos aqui, eu, Daniele Rebelo, e a Etelma. Boa noite, Etelma. Boa noite, Dani, tudo bom? Mais uma vez é um prazer estar aqui com você para a gente discutir esse tema tão importante que é sobre a atuação do Conselho Tutelar e tentar desmistificar algumas coisas aí, né? Será que tudo o que a sociedade fala e tudo o que a gente escuta sobre o Conselho Tutelar é verdade, né? Muito obrigada por mais essa live e muito obrigada, pessoal, pela força, por vocês que estão entrando aí e por esse nosso público já tão fiel que nós temos todas as quintas-feiras. Sim, Esperamos que hoje sim. esteja ótimo, como tem sido todas as quintas. Sim, sim, e nós queremos convidar vocês que estão nos acompanhando agora ou que vão nos acompanhar posteriormente a assistirem também as outras lives que nós já fizemos sobre o papel do Conselho Tutelar. Nós já tratamos sobre diversos assuntos, como o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil, tratamos sobre o direito à saúde, tratamos sobre a questão da volta às aulas nesse tempo de pandemia. Na semana passada, a gente tratou também sobre o Conselho Tutelar e as medidas de proteção. Levamos em conta a questão da adolescente que foi... que a guarda dela foi dada para a avó por uma questão de denúncias com relação à religião da mãe, mas, por sorte, a guarda já foi restituída, a adolescente já voltou, já está com a mãe. Então, nós já debatemos temas muito importantes e hoje nós vamos tratar, então, sobre o que o Conselho Tutelar pode e o que não pode. E esse é um tema importante para profissionais da área que atuam diretamente com o Conselho Tutelar e também para pais, mães responsáveis, professores, professoras. É muito importante todo mundo saber o que cabe ao Conselho Tutelar e o que cabe a outros órgãos de atenção à criança e ao adolescente. E hoje, então, nós vamos fazer essa nossa live em forma de perguntas. A Etelma preparou aqui para nós algumas perguntas e nós queremos agradecer aqui nossos amigos que estão chegando para acompanhar aqui com a gente a live. Muito bem-vindos. E vamos lá então, Etelma. Vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá, já vamos começar relembrando o pessoal que nós chamamos nossos encontros, né, de roda de conversa, e também discutimos desmistificando o ECA. O que nós visamos desmistificar, né? Porque são essas coisas que nós ouvimos, né, a sociedade repercutir sem saber se é verdade ou não, e muitas vezes não é verdade, e que nós precisamos, então, desmistificar. Vamos começar por uma que é muito comum, Dani. Conselho tutelar tira filhos de pais? Né? Na minha trajetória, às vezes, assim, o pessoal da assistência social orienta, né, a família, olha, vai procurar o conselho tutelar, aí a família reage assim, né, a mãe, geralmente, não, eu não vou,
porque se eu for lá, o conselho tutelar vai tirar meu filho de mim. E aí, é verdade ou é mentira? É mentira. Precisamos entender, como eu falei no início dessa live, que o Conselho Tutelar é o zelador dos direitos da criança e do adolescente. Então, se ele tirasse os filhos dos pais, ele não estaria cumprindo seu papel, ele está negando aos pais, negando a essa criança e adolescente o direito à convivência familiar e comunitária. O que o Conselho Tutelar faz é aplicar medidas de proteção. Então, se você identifica que alguma criança, algum adolescente pode estar com o direito ameaçado ou com o direito violado, pode encaminhar tranquilamente para o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar não vai tirar filho de ninguém, pelo contrário, o Conselho Tutelar vai notificar a família, vai compreender a situação a partir desse atendimento à família e aí aplicar as medidas de proteção, que são diversas e que nós acompanhamos, inclusive, na live passada. Então, encaminhem sim, porque algumas famílias, né, algumas crianças e adolescentes estão até precisando desse encaminhamento para receberem o atendimento adequado, para receberem orientações. Então, é importante encaminhar. Podem encaminhar sem receio, porque seria injusto até o Conselho Tutelar receber uma denúncia e sem ouvir as partes, sem entender a situação e já tirar os filhos das pessoas. Outra situação também é que não caberia de tantas crianças e adolescentes no site se fosse dessa maneira, porque as situações são muito complexas para a gente tomar uma atitude só numa versão unilateral. Então, é importante a gente saber que o Conselho Tutelar não tira filho dos pais. Uhum. Ou seja, pais, mães responsáveis, não tenham dúvida. Se precisarem, procurem o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar está aí para ajudar a garantir os direitos de toda criança e adolescente. Bom, aí nós temos uma outra questão, tem uma coisa que é muito comum e que interfere bastante, né? Pelo menos a gente escuta aí na nossa trajetória profissional, na relação entre conselho tutelar e escola. Daniele, desculpa, né? É papel do conselho tutelar, né? Ou melhor, a escola deve acionar o conselho tutelar para falar de problemas de disciplina de seus estudantes? Não, essa não é uma questão para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, conforme o artigo 56 do ECA, ele deve ser comunicado, e é importante a gente anotar, quem quiser se aprofundar, eu estou até com o meu ECA aqui, ó, porque quem é conselheiro tutelar ou foi, tem que sempre ter o seu ECA por perto, e o meu está aqui para eu até ler direitinho para vocês o que diz. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. E olha isso aqui que é o mais importante de tudo: esgotados os recursos escolares. Uhum. Elevados níveis de repetência. Ou seja, os dirigentes das escolas, diretores, diretoras, só devem comunicar ao Conselho Tutelar esses 3 casos. Tá? Casos de indisciplina devem ser tratados dentro da escola, com a supervisão de ensino, a fim de se traçar maneiras, projetos, para identificar o que fazer para que essa indisciplina seja melhor avaliada, que esses alunos que estão com essa questão de indisciplina
recebam uma atenção especial, mas tudo isso é a partir da escola, a partir do plano pedagógico da escola. Veja só uma coisa muito importante, Etelma, que eu quero comentar. Crianças e adolescentes com situações de indisciplina dentro da escola merecem mais atenção ainda. Por quê? Às vezes, uma criança ou adolescente muito agressivo, muito indisciplinado, ou às vezes aquele muito apático, muito tristinho, é uma criança que está precisando da atenção e que pode estar tendo algum direito violado. Então, é importante que as pessoas que trabalham em escolas, professores, diretores, tenham mais atenção ainda com essas crianças, antes de apenas taxar, dizer, esse daí é o que mais dá trabalho, esse daí é agressivo, esse daí é bom quando ele não vem na escola, esse daí é a criança problema, né? Então, é importante a escola ter uma atenção especial com essa criança e com esse adolescente, porque indisciplina e agressividade também são sinais de pedido de socorro. E eu quero também, antes da gente partir para a próxima pergunta, dizer um pouquinho sobre isso, esgotar dos recursos escolares, porque, nossa, quando a gente estava no Conselho Tutelar, era um sofrimento para nós, por exemplo, a criança começava a faltar, a escola já encaminhava para o Conselho Tutelar. E o que acontecia é que, às vezes, nem os pais sabiam, tinham sido informados dessas faltas dessas crianças ou adolescentes. Ou seja, esgotados os recursos escolares significa a direção da escola chamar os responsáveis, tratar com eles a situação das faltas dos filhos, verificar o que está acontecendo e não mandar diretamente para o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar precisa receber quando tudo que a escola poderia ter feito, aí sim, se foram esses recursos esgotados, aí sim encaminhar para o Conselho, mas não assim. E daí, às vezes, acontecia de chegar lá 200 relatórios de escolas para nós, e é claro que a gente não dá conta, né? Então, eu queria destacar, embora hoje a gente não está falando especificamente sobre educação, mas eu acho que os nossos amigos e amigas conselheiros tutelares agradecem essa explicação. Não, é ótimo. Eu gosto sempre de falar sobre isso, né, Daniela? E é interessante porque você tem as duas experiências, né? Você também é professora, né? Mas sim, o que acontece? Por que eu gosto muito de falar sobre isso? Porque é bastante comum, né, a gente passar pelos municípios e a escola ter queixas do Conselho Tutelar e vice-versa, porque a escola acha que, assim, a queixa da escola é, nós chamamos o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar fala que não é atribuição dele. E às vezes não é mesmo, por isso que é bom estabelecer esse diálogo, né? Então, assim, a escola precisa esgotar todos os recursos, mas tem uma coisa muito boa, nos municípios por onde eu tenho passado, é interessante que os conselheiros tenham relatado, pelo menos com as escolas municipais, tá? Eles conseguiram estabelecer essa boa relação. E que sentido? De fazer reuniões, né? Dizer quais são as atribuições do Conselho Tutelar, no caso do direito fundamental à educação, quando, como a escola, né, deve acionar o Conselho Tutelar, para que o Conselho realmente possa agir. Então, isso é muito interessante. E outra coisa também, né, é muito bom que os professores fiquem atentos aos sinais, como você falou, indisciplina pode ser sinal de várias coisas, né, assim como apatia, por exemplo, tristeza. Aí, mais um, Dani, diga. Deixa eu só comentar mais um pouco sobre isso. Aqui em Jacareí também a gente fez, a gente conseguiu, ao longo do tempo, fazendo um bom trabalho de rede, estabelecer esse diálogo com a Diretoria Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação. Então, foi um trabalho assim de muitas reuniões, de muitas conversas, e a ponto de as supervisoras, às vezes as diretoras pensarem, vou encaminhar para o conselho, e a própria supervisora, não, mas já fez isso, fez aquilo. Então, elas mesmas
passarem a compreender qual que é o papel. Mas, para os municípios que ainda não fizeram esse trabalho de conversa, de reunião, de rede, uma coisa que eu digo para os conselheiros e conselheiras é terem muita solidariedade na hora de conversar com as pessoas que procuram o conselho tutelar e dizer, não é só dizer, não é meu papel e tchau. Não, é dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo, porque assim é muito triste às vezes você ligar para alguns lugares para pedir ajuda e dizer, não é aqui, e bater o telefone na cara. Não, você precisa ao menos dizer, olha, não é aqui, mas você pode fazer isso, pode conversar com essa pessoa, conversar com a sua supervisora. Então, é importante também ter esse carinho, esse cuidado no atendimento dos profissionais, né? Ótimo. O E eu diálogo quero é o melhor agradecer. caminho. Hã? Oi? Pode falar. Desculpa, te Tá. interrompi. Não, imagina, o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Eu também aponto que esse é legal para. Porque nós falamos, gente, política pública para criança e para adolescente envolve um trabalho de rede, envolve a articulação, né? Envolve intersetorialidade. Então, os atores do sistema de garantia dos direitos, né? Os componentes, os atores que compõem essa rede de atendimento, precisam dialogar entre si. Vamos para a próxima ou você quer complementar ainda? Sim, vamos seguindo e conforme for a gente vai complementando. Agradecer Legal. também as pessoas que estão aqui acompanhando com a gente, que estão chegando. Quem for chegando, vai falando o seu boa noite, da gente saber de onde você é, de onde que você está acompanhando. Fala um boa noite e o seu município, de onde que você está acompanhando, para a gente saber. Porque, sabe, Thelma, antes da gente continuar, que hoje eu vi no compartilhamento lá da minha página uma pessoa de um município lá do Paraná, Colombo. Eu vi lá um compartilhamento de uma pessoa de Colombo. Daí eu fui ver, nossa, onde será que é esse município? É lá do Paraná. Eu achei bem interessante. Poxa, que bacana. Eu estou de olho aqui no computador também, porque eu abri uma sala de vídeo, né? E assim os meus amigos já sabem que eu também, que nós estamos ao vivo, e estou convidando aqui as pessoas, e conforme apareçam comentários também eu falo. Vamos lá. Uhum. Pessoal, também é importante destacar o seguinte, que essas perguntas, né, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, né, todas essas questões são feitas com base na realidade, tá? Na minha experiência, que eu comecei como educadora social e sou consultora em direitos da criança e do adolescente e políticas públicas, a Daniele, que já foi conselheira tutelar durante 10 anos. Então, o que, que acontece? Essas questões estão relacionadas a coisas que nós ouvimos, né, a sociedade dizer, coisas que nós ouvimos, inclusive na mídia, que a mídia colabora bastante, né, com essas distorções a Sim. respeito do ECA, e também em função do meu trabalho, que eu escuto por aí, e que até mesmo vejo quando eu dou capacitação, né, ou assessoria a conselhos tutelares de municípios diversos. Né? Como muitos de vocês já sabem, eu estou na área há 21 anos. Então, vamos lá, mais uma pergunta, digamos assim, que a sociedade quer saber se é da competência do Conselho Tutelar internar adolescente na Fundação Casa. Ou o Conselho Tutelar faz isso? Vou beber uma água enquanto você Não. responde. Não, não é competência do Conselho Tutelar internar adolescente na Fundação Casa. Isso é muito importante a gente tratar, porque adolescentes envolvidos com ato infracional, na verdade, a competência é da autoridade policial e da autoridade judiciária. Para o Conselho Tutelar, com relação ao ato infracional, é basicamente nada, a não ser que futuramente o juiz peça algum auxílio na questão assim de vaga, mas só que o próprio juiz pode fazer essa solicitação. Então, o Conselho Tutelar não interna adolescentes na Fundação Casa,
E é importante a gente saber, porque muitas vezes as pessoas vêm com essas alegações para os filhos, dizer assim, não faz bagunça não, não faz isso não, porque senão o conselho tutelar vai te mandar para o abrigo, o conselho tutelar vai te mandar para a Fundação Casa. Veja só, o conselho tutelar não faz isso, é de competência do juiz da infância e da juventude. Tanto decidir pelo acolhimento de uma criança ou adolescente em instituição, ou de colocar uma criança ou adolescente, no caso, um adolescente, não uma criança não vai para a Fundação Casa, de determinar essa medida de internação para adolescente é o juiz criminal que trata dessa questão de ato infracional. E aí, aproveitando que você falou, né, em acolhimento institucional, em abrigo, uma outra questão também. Vamos lá, nós sabemos que existe uma medida protetiva, né, de afastamento do convívio familiar. Pode parecer estranho, pessoal, mas às vezes é isso mesmo, né? A medida é protetiva, afastamento, né? É uma medida excepcional, mas às vezes é necessário. Aí eu quero saber o seguinte, Daniela, porque eu escuto muito isso na sociedade, tá? Conselho tutelar encaminha criança ou adolescente para o acolhimento institucional ou, né, para os chamados abrigos, né? Simplesmente porque os pais ou responsáveis não têm condições financeiras de manter a família, deixando bem claro, sendo este o único motivo, né? Motivo entre aspas, né? É motivo para encaminhar para abrigo? Não. Na verdade, quando eu vejo alguém falando sobre isso, dá até uma agonia, porque de forma alguma a pobreza pode ser motivo para tirar uma criança ou um adolescente dos seus pais. De forma alguma, isso já foi no passado, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ainda existia, quando vigorava ainda o Código de Menores. Eu fico até nervosa de falar desse assunto, fico agoniada, porque é triste isso, né? Mas antes do ECA, vigorava o Código de Menores. E o Código de Menores, sim, incentivava e criminalizava a pobreza, incentivava que pais e mães de crianças pobres os internassem na FEBEM. Então, é importante a gente saber que se uma família está em condição de carência, de vulnerabilidade econômica, é obrigação do poder público garantir a essa família meios de subsistência, meios de garantir o sustento dela e dos seus filhos. Então, é muito importante a gente saber disso, porque nós não podemos mais aceitar essa criminalização da pobreza, essa forma de dizer que criança de pobre tem que ser cuidado pelo Estado. Não. Pessoas da periferia, pessoas pobres, têm o direito de cuidar dos seus filhos e cuidam muito bem. O Estado tem que garantir a essas pessoas o emprego, ou a renda, o Bolsa Família, o que for preciso, o atendimento através dos CRAS, mas nunca tirar filho de alguém por conta disso. E eu vou até, antes de terminar essa fala, ler o artigo 23. Guardem muito bem o artigo 23 do ECA, que diz o seguinte: a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Uma família pode morar lá, um cômodo, uma família com vários filhos, não importa. Se está lá, se as crianças estão lá, estão sendo bem cuidadas, se não está tendo nenhum tipo de violação de direitos, se os pais não estão violando o direito, talvez o fato dela estar
numa moradia precária, é a violação do Estado. E o Estado não pode violar de novo, tirando os filhos dessa família. E nós já tratamos em outras lives sobre a violação do Estado. A gente tem que ter muita atenção sobre isso, porque o Estado muitas vezes viola mais do que os pais são responsáveis. Perfeito, Dani. E assim, eu amei você ter usado esse exemplo da moradia, porque eu já ouvi na minha trajetória, falar assim, porque moram 8 pessoas em um único cômodo. Tá, por que moram 8 pessoas em um único cômodo? Então, nós temos aí um problema que se refere ao direito à moradia, né? Mas assim, como que estão? Não, mas a casa é limpa, as condições de higiene são boas. Enfim, é isso, gente, nós não podemos entrar com uma questão de moral. Aí entra o quê? Entra exatamente os encaminhamentos, por exemplo, primeiro, para assistência social, porque essa família precisa estar em programas, né, de auxílio. Por isso que não se tira filho de pai, única e exclusivamente por isso. E orientação para os outros serviços também, para as demais políticas. E aí eu vou repetir também, né, porque eu sempre gosto de pegar nesse ponto, né, da questão do Estado violador dos direitos. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga que é advogada, sabe, Dani, sobre um caso aí, né, que deu uma certa repercussão, que aí eu falo assim, o que acontece? Olha só, geralmente, identifica-se, né, a família como violadora do direito da criança e do adolescente, aplica-se medida. Identifica-se a sociedade como violadora do direito da criança e do adolescente e aplica-se medida. Porém, o Estado, que é comprovadamente o maior violador dos direitos da criança e do adolescente, ele fica sem medidas. Então, daí vem a importância, né, de fazer a leitura mais ampla e completa possível do fato e a correta identificação de quem é ou de quem são os violadores da criança e do adolescente e ir atrás para que essas violações sejam cessadas e os direitos violados sejam ressarcidos. Então, vamos pensar nisso, né? Vocês que estão nos ouvindo aqui, profissionais da área da infância e da adolescência, professores, profissionais diversos, pais, mães responsáveis, por exemplo, quando você você quer colocar o seu filho numa creche e não tem vaga, isso significa que o Estado está violando o direito fundamental à educação. Por quê? Nós temos uma lei federal que diz que é obrigação do Estado oferecer. Mas, enfim, né? Só para a gente saber e deixar bem claro, não, a situação de pobreza, a situação de miséria, não é motivo para se tirar filhos do convívio familiar, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre essa ou partimos para a próxima? Podemos ir para a próxima. Vamos lá, gente, olha, essa pergunta aqui, é óbvio que eu não vou falar de onde veio, mas vocês imaginem também por quantos lugares eu passei, tá? Eu dou capacitações, assessorias para conselho tutelar desde 2000, então, são agora, e exatamente em agosto, né, completou agora esse mês 20 anos. Além disso, entre 2000 a 2006, eu viajei, dando cursos também, por pouco mais da metade do Brasil. Então, esses exemplos que eu dou pode ser de qualquer ano, pode ser lá de trás de 2000, pode ser de 2019, tá? E pode ser de qualquer lugar do Brasil, de pelo menos pouco mais da metade. Vamos lá, Dani, aí 3 situações que eu já vi, mas que eu juntei numa só pergunta, né? O conselho tutelar, ou melhor, conselheiro tutelar deve andar com colete à prova de balas, deve andar armados e deve andar com algemas? Me perdoe. De forma alguma. O Conselho Tutelar não é órgão da segurança pública. Para começar, para a gente entender isso. O Conselho Tutelar é um órgão encarregado pela sociedade para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele não é aquele que executa as medidas. Ele encaminha para que cada órgão responsável por determinada
determinado equipamento da política pública, faça a sua parte. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as pessoas confundem muito essa questão, assim, que tudo que envolve criança e adolescente chama o conselho tutelar. Uhum. Uma vez, eu acho que eu já contei essa história aqui. Uma vez, atendi uma situação de adolescentes, eu fiquei sabendo depois, mas eu acompanhava esses adolescentes, que, numa determinada situação, houve agressão entre dois adolescentes namorados e que a polícia foi chamada e a polícia disse, isso não é caso de polícia, é caso do Conselho Tutelar. Então, veja só, é caso de polícia, sim, se está tendo agressão, se está tendo violência, não é o Conselho Tutelar. Porque o conselheiro tutelar, para ele ser uma pessoa para se tornar conselheira tutelar, não é exigido dele ou dela nenhuma competência, como que eu posso dizer, acadêmica. Técnica. Então, técnica acadêmica. Então, não é exigido do conselheiro tutelar alguma formação universitária específica, que tem que ser psicólogo, assistente social, advogado, etc. Então, não é exigido essa competência do conselheiro tutelar, não é exigido do conselheiro tutelar que ele seja, que ele tenha força policial, que ele saiba conter as pessoas. Por que isso não é exigido? Porque não é da competência do conselho tutelar atuar nessas situações. Porque se ele atuar, ele estaria fazendo o serviço que não cabe a ele fazer. É importante a gente saber isso. Então, é errado. O conselheiro tutelar não tem que andar armado, não tem que andar com algema. Isso é uma coisa inconcebível. Isso cabe à polícia, não ao conselho tutelar. Eu coloco essa questão. Mas eu acho importante tratar isso, Thelma, porque, assim, embora a gente ache assim, nossa, que coisa assim absurda, mas eu acho que é importante sim a gente tratar, porque infelizmente a gente sabe assim que tem conselhos no Brasil inteiro e que muitas vezes as pessoas não recebem informação e que tem essa ideia mesmo que o conselheiro é aquele que chega e acontece, que chega no lugar e resolve tudo, e prende, manda para cadeia, e tira o filho, e põe na Fundação Casa, e etc. Não. Cada órgão público tem a sua função específica. E a do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos. Portanto, principalmente, não deve violar direitos, né? Exatamente, eu também faço essa abordagem, né? Quando o garantidor do direito se torna um violador. Então, quando tem essas práticas, né, que, assim, algumas práticas abusivas, ele acaba se tornando violador do direito da criança e do adolescente, né? E é pior ainda, porque é um órgão que deveria garantir. E aí eu vou aproveitar para fazer um parênteses aqui em algo que você, né, tocou. Eu tenho escutado muito de profissionais da rede, né, a seguinte questão: mas o conselheiro tutelar não deveria ser formado em psicologia, ou em serviço social, ou ter uma formação superior qualquer, ou ser formado em direito? E eu tenho escutado também de prefeituras, né, que pensam em alterar as suas leis. E aí, gente, o que eu digo para todos, tá? A questão é a seguinte: não, conselheiro, bom, primeiro que o que eu defendo, tá? Para mim, exigir que tenha o ensino médio já está de bom tamanho. Tá? Agora, por que o conselheiro tutelar, que é essa explicação que eu dou, né, para as pessoas que falam sobre isso, para os profissionais, para as prefeituras, por que não precisa ter uma formação superior específica? Porque a atuação, o conselho tutelar é um órgão administrativo, como a Dani falou, não precisa de uma questão técnica. Por quê? Um dos papéis, uma das principais atribuições do Conselho Tutelar é encaminhar para a rede. Então, não precisa ser psicóloga ou assistente social dentro do Conselho, porque ele não vai atuar como técnico ali dentro, tá? Ele vai encaminhar para a psicóloga da rede, para a assistente social da rede e assim por diante.
tá? Então, é por isso que eu faço essa defesa. Eu me deparo, dou assessoria para alguns municípios que colocaram na lei municipal a exigência de ensino superior. Eu falo, olha, ensino médio tá bom, e dou mais algumas explicações técnicas, mas, enfim, voltando à nossa questão, eu já passei por um município que, por exemplo, eu cheguei a mandar recado, né? Não sei por que que o moço não apareceu. Eu fui dar capacitação, então foram divididas as turmas e o moço não apareceu, mas vieram me dizer que ele era conselheiro tutelar, que ele andava com colete à prova de balas, tá? Andava com algemas para algemar adolescentes. E aí eu mandei um recado, mas muito bem, eu falei, olha, mas por que que ele não está aqui? Ah, ele não se inscreveu. Então, semana que vem nós temos a segunda turma, fala para ele aparecer. E você sabe, tem uma coisa pior ainda, Dani, além de ele fazer É, isso, ele era um conselheiro tutelar na região que ele dava capacitação para outros conselheiros tutelares, e ele dizia que esta era a prática correta. Então, gente, isso é muito perigoso. Se vocês sabem, tá, nos municípios de vocês, de práticas assim, eu vejo alguns caminhos. Primeiro, por exemplo, o CMDCA pode chamar para conversar, porque às vezes, né, Dani, tem algumas práticas equivocadas, ou vamos dizer erradas mesmo, de conselheiros tutelares, que chama para conversar e orienta e já resolve. Né? Agora, é. tem outras práticas que, de repente, precisam ser, a gente pode até tratar disso numa outra live, que, de repente, precisam ser denunciadas, inclusive, ao Ministério Público, tá? E aí, essa questão da arma também, eu passei por um município em que eu soube que o conselheiro tutelar, antes disso tudo, tá, de vir esse coisa aí, né, liberando as armas, mas um conselheiro tutelar, ele andava com uma arma de brinquedo dentro do carro do conselho. Então, são posturas que, assim, vamos sentar e conversar e reorientar. Ok, reorientamos, não teve jeito, vamos denunciar ao MP, tá? Porque conselheiro tutelar não pode ter essa prática. E aí, a questão seguinte tem a ver com isso também, né? O conselho tutelar, ele deve andar com distintivo semelhante àquele distintivo da polícia? Ah, na verdade, não. É bem semelhante mesmo. Essas questões são muito herdadas da época do Código de Menores, quando a intenção das pessoas que atuavam no Código de Menores, ai, me fugiu o nome, aquelas pessoas que Comissários de atuavam, menores. comissários de menores, eles atuavam desse jeito policialesco, tinham essa questão assim de imposição, de dizer eu que mando, eu cheguei. A figura do conselho tutelar é muito diferente da figura do comissário de menor, porque o conselho tutelar, o conselheiro tutelar é aquela pessoa que representa a comunidade, aquela pessoa que com bom senso vai atender, verificar as melhores medidas a serem aplicadas. Não é aquela pessoa arrogante que vai chegar se dizendo, olha, eu sou conselheiro tutelar, eu cheguei, me respeite, eu que mando, eu que resolvo, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não, na verdade, tudo que é feito sob ameaça, tudo que é feito dessa maneira violenta, não é papel do Conselho Tutelar. E não deveria ser de nenhum órgão. Né? Não deveria ser de nenhum órgão. Então, não, o conselheiro tutelar, ele não pode usar da sua função para humilhar, para violar os direitos, para impor medo, para impor ameaça. Pelo contrário, o papel dele é de dialogar, porque o conselho tutelar, ele veio para desburocratizar, para tirar daquela coisa judicial as questões que envolviam crianças e adolescentes. Então, se o conselho tutelar se reduzir a essa prática violenta, agressiva, impositora, então ele perdeu a característica que está dada para ele no ECA. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Pode dizer, me perdoe te cortar. Não, imagina, tem que seguir mesmo a linha de raciocínio. É que eu lembrei de uma outra coisa também, então assim, se não é por distintivo, como que o conselheiro tutelar, então, se identifica?
Como eu vou saber se ele é conselheiro tutelar mesmo, se ele chegar aqui na minha casa? Então, aqui em Jacareí, por exemplo, a gente tinha um crachá, mas que não é Uhum. o crachá que para chegar, olha, eu sou aqui o conselheiro. Não, uma forma de se identificar enquanto é funcionário daquela instituição. Então, é um crachá que toda pessoa que trabalha, que é funcionário público, permanente ou de escolha, igual no caso do Conselho Tutelar, deve ter. Então, é assim que ele se Isso. identifica. E não com distintivo igual de polícia, de forma alguma. A polícia tem o papel dela e o Conselho Tutelar tem o papel dele. E se o Conselho Tutelar, em suas ações, entender, verificar que é caso de polícia, ele não vai agir como polícia, ele vai requisitar o trabalho da Uhum. polícia. Se de repente ele for numa determinada situação e ver, nossa, isso aqui não é para mim, eu não sei lidar com isso, eu não sou técnico para Uhum. lidar com isso, a situação aqui tá muito grave. Chame a polícia. Mas Então, aí é ele vai muito dentro da importante. viatura policial? Como? Mas aí o conselheiro tutelar vai dentro da viatura policial quando ele precisar da polícia? Não, de forma alguma. O conselheiro tutelar vai no carro que foi destinado através da prefeitura, da política pública municipal, para o conselho tutelar. Não chegar no Uhum. carro da polícia. Primeiro, porque não é adequado para o conselheiro, porque expõe. E segundo, para não criar essa imagem policialesca do Conselho Tutelar, que não cabe a ele ter. Isso, é que eu aproveitei o gancho, Dani, porque eu não coloquei, não tem essa pergunta, né, no nosso roteiro, mas eu lembrei exatamente disso, e foi bom porque você citou, porque em alguns lugares que eu já passei, também as pessoas iam, né, mas dentro do carro de polícia, essa orientação, gente, não tem problema, tem situações que realmente precisa requisitar a força policial, mas a resposta é a que a Dani deu, vá no carro do conselho. E aí, só para finalizar e partir para outra, né, falando dessa questão do distintivo, tem uma coisa assim, tem o lado de usar, né, como prática intimidatória, mas tem um outro lado também, por exemplo, eu já soube de conselheiros tutelares que pegam esse tipo de distintivo, compra por aí, né, em alguns comércios populares, ou encomenda pela internet, ou sei lá que fonte, mas vamos lembrar que nós estamos falando de uma prática ilegal, tá? E que deve ser denunciada, mas eles usavam também, sabe para quê? Para entrar em estádios de futebol, para entrar em casas noturnas, para entrar em uma série de lugares dizendo, olha, eu sou conselheiro tutelar, vim aqui, estou a trabalho, ou seja, para entrar de graça. E aí fica uma coisa para a gente refletir, né? Se um dos princípios para ser conselheiro tutelar é comprovar a idoneidade moral, essa idoneidade não fica comprometida quando, de repente, se usa desse tipo de artifício, né? Ah, tem um jogo de futebol, vou ver meu jogo, eu quero entrar de graça, eu sou conselheiro, né? Então, assim, enfim, há diversas práticas. Vamos para a próxima? Sim, sim, vamos sim. Depois, se der tempo, eu ainda quero comentar uma pergunta ali que o Milton colocou, um comentário dele, mas Então vamos vamos seguindo. priorizar a pergunta. Não, vamos priorizar a pergunta do nosso público. Imagina. Então tá, deixa eu colocar aqui. É comum ainda nos dias atuais pais que perguntam onde está o conselho tutelar nos casos de rolezinho e evasão escolar e uso abusivo de álcool e drogas. É muito interessante a gente, talvez a gente precisaria até de uma live para tratar sobre isso também, Milton. Mas um comentário tem muito a ver com isso que a gente está tratando agora. O Conselho Tutelar, enquanto zelador de direitos, ele, nesse caso de rolezinhos e etc., ele pode atuar em rede para discutir, junto com a política pública do município, maneiras para cuidar dessa situação, mas não ir diretamente lá no local, porque senão ele vai estar tendo novamente essa atuação policialesca que a gente está dizendo que não compete ao Conselho Tutelar. Essas questões de rolezinho e etc.,
Se a gente avaliar, se a gente pensar, e é por isso que cada município tem que realmente conversar e identificar, é uma prática que os adolescentes têm, pois eles têm o direito de se divertir, de ir e vir, e se está havendo situações de criminalidade nesse momento em que esses adolescentes se encontram, então, isso, e se a rede identifica que existe isso, se é criminalidade, se é tráfico de drogas, então é uma questão da polícia. Quem trata de questão de álcool, de fornecimento de álcool e drogas para criança e adolescente é a polícia. E outra coisa muito importante, aos pais irresponsáveis, eles são os primeiros que devem colocar dentro da sua casa e estabelecer com seus filhos, através de diálogo, o que cabe ou não ao filho adolescente fazer. E isso é muito importante, porque se os pais, mães responsáveis acham que o rolezinho não é um local adequado para os seus filhos, devem então conversar com os filhos, chamar filho, olha, eu não acho que lá seja bom para você, não vá. Então, é importante a gente ter em mente que não é de repente a dizer, ele vai lá para o rolezinho e a polícia que se vire, o conselho tutelar que se vire. Não, primeiro os pais ou responsáveis sentem com seus filhos e conversem se é adequado ou não para eles irem. Eu acho importante a gente saber isso, mas é claro que é um assunto bem complexo e que tem muito mais coisa para a gente tratar sobre isso. E aí a gente já pode até aproveitar essa questão do Milton, né, para arrematar. Então vamos lá, deixar bem claro. É função do Conselho Tutelar ir fiscalizar bailes, festas, eventos, enfim, né? Que às vezes o pessoal fala assim: hoje tem a festa no município, né? E aí, o Conselho Tutelar tem que ir lá fiscalizar? Não, também. E o Conselho Tutelar é um órgão tão importante, zelador de direito, que não foi feito para ser porteiro de festa e etc, né? Na verdade, é assim. Uma pessoa que vai organizar uma festa assim, organizada de maneira correta, se vai haver a presença de crianças ou adolescentes de determinada idade, ela deve organizar essa festa e deve procurar a vara da infância e da juventude, para então a juíza da infância é que vai dizer, sim, pode, e então a pessoa vai obter uma portaria para realizar aquela festa. Estando acontecendo a festa, essa portaria tem que ficar bem exposta lá na entrada da festa. E quem, na verdade, eu não sei se é assim em todos os municípios, mas aqui em Jacareí existia uma portaria que, no caso, a polícia é que fiscalizaria essas festas. Estava em discussão para modificar, já tem um tempinho, uns 6 meses que saí do conselho, então eu não sei se ainda está funcionando dessa maneira, né? Então, não é o conselho tutelar que tem que ir lá fiscalizar bar, fiscalizar festa, e foi uma luta nossa aqui em Jacareí também, porque durante muito tempo chegavam ofícios para nós, para a gente ir em festa junina da escola, e em festa de aniversário, festa de baile, e etc. E daí a gente foi com muita paciência encaminhando ofícios, informando, orientando as pessoas, até a gente conseguir que as pessoas compreendessem que não era o papel do Conselho Tutelar fazer essa função. Mas isso é uma realidade Brasil afora, viu, Dani? O que acontece? Pessoal, é assim, criança e adolescente tem o direito fundamental à liberdade, tá? Liberdade do quê? Dentre outras coisas, ir, vir, estar e permanecer em logradouros públicos, tá? É assim que está no ECA. Porém, falar, então, meu filho, menino de 10 anos pode ficar na rua até às 10 da noite, até de madrugada? Não.
Aí entra o quê? Exatamente as portarias que regulamentam, né, as condições, em que horários, em que condições podem estar desacompanhados de seus pais. E essa portaria, ela é emitida exatamente pelo juiz, né? E é uma coisa também interessante que depois a gente aborda nas nossas lives também. O que acontece? Tem um princípio de políticas públicas, né? E quando vem o ECA, a Constituição Federal de 1988, que é a questão da descentralização político-administrativa. O que significa esse palavreado todo? Trocando em miúdos, é assim, na época, antes do ECA, o que existia era o Código de Menores, como a Dani falou aqui no início, tá? Então, tudo que se referia a criança e adolescente era centralizado na figura do juiz da infância e adolescência. A partir da Constituição e a partir principalmente do ECA e com a criação dos conselhos tutelares, atendendo a esse princípio da descentralização político-administrativa, aí o juiz já não se torna mais exclusivo para atendimento e determinar algumas coisas relacionadas à criança e adolescente. Então, Dani, eu acho que um pouco dos problemas que nós temos, né, de algumas confusões que nós temos, também é decorrente daí. Então, nós precisamos entender o seguinte: o ECA é um órgão não jurisdicional, deu um eco, né? Não sei o que aconteceu. Então, vamos lá. O Conselho Tutelar, desculpe, é um órgão não jurisdicional. O que significa isso? Não pertence ao judiciário, tá? Não tem poder de juiz. Mas, enfim, a gente pode até, olha como os temas vão surgindo, né? Falar um pouco em alguma outra live sobre Conselho Tutelar e Poder Judiciário. Vamos lá, Verdade. Dani. Oi, Thelma. Só quero fazer uma correção aqui, que eu falo o tempo todo juíza, é porque aqui em Jacareí a gente tem juíza. Mas, na verdade, é o juiz, né? A gente tem muito essa coisa de falar tudo no feminino, né? Mas, de fato, em alguns municípios são juízes. E eu sempre falo juíza, porque aqui em Jacareí a gente tem mesmo muitas juízas, inclusive a que trabalha na área da infância, criminal, é a juíza. Mas legal. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Essa próxima, Dani, eu vou te perguntar de uma forma diferente, eu vou relatar até para as pessoas entenderem por que essa questão está aqui. Eu já dei assessoria a escolas públicas também há alguns anos atrás aí, né? E nessa assessoria eu dava capacitação sobre o ECA para professores e também para os estudantes. E um belo dia, conversando com um grupo de estudantes, né, o conselho tutelar ficava assim, a 100 metros dessa escola. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, né, para o próximo encontro, vão lá até o conselho tutelar, marquem o horário, ou vejam se tem algum conselheiro disponível, né, sentem para bater um papo com eles e perguntem, para que é o conselho tutelar que serve? Eles ficaram apavorados, começaram a falar que não, 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 não. Aí eu quis entender, eu falei, por que não? Aí eles disseram o seguinte, não, professora, porque falaram para a gente, ali dentro da escola, né, os professores, né, falaram que lá no conselho tem uma cela escura que se a gente não se comportar, vai mandar a gente para lá. Conselho tutelar tem cela escura, Dani? Não, de forma alguma. Na verdade, ou qualquer outro cômodo para prender adolescente ali que não se comporta dentro da escola? De forma alguma. Eu lamento muito e eu acho tão importante a gente fazer essa conversa, porque é tanta coisa que as pessoas falam do conselho tutelar, coisas assim erradas, usar o conselho tutelar para fazer ameaças a crianças e adolescentes, para intimidar, é tanta fala equivocada sobre o conselho tutelar, que eu fico pensando como que é importante a gente fazer essa conversa aqui todo dia. Crianças e adolescentes devem saber que o conselho tutelar foi criado para zelar pelos direitos delas, e não para ameaçar, e não para violar, e não para punir. O conselho tutelar não é órgão punitor. O conselho tutelar é aplicador de medidas de proteção, é um órgão administrativo, zelador de direitos de criança e adolescente. Então, não
tem esse caráter de polícia, não tem esse caráter de punir, de xingar, de agredir. Esse não é o nosso papel. É muito triste, sabe, Thelma? Caberia até uma reflexão mais longa, mas nosso tempo vai rapidinho, dessa coisa tão forte, enraigada de violência que a gente tem no Brasil, que sempre acredita na violência e na ameaça como forma de transformar as pessoas, né? E não é assim. É através do diálogo, através do acompanhamento, do tratamento, que a gente consegue chegar a bons resultados. A violência é uma forma, a violência e a ameaça é uma forma cruel de domesticar ou de calar pessoas, mas não de ajudar, mas não de trazer dignidade para modificar. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Nada que é violento, punidor, agressivo pode trazer resultados bons. Então, não tem nenhuma sala escura, nenhuma cela, não tem nada disso no Conselho Tutelar, nada. Pelo contrário, o Conselho Tutelar deve ser um local agradável, acolhedor, um local acessível. Então, um local de fácil acesso no centro da cidade, de acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, é assim que deve ser o Conselho Tutelar, um ambiente bom, um ambiente de acolhida, e não essa coisa ruim, essa coisa agressiva. E eu acho muito legal assim, que nós temos também pais, mães responsáveis que nos acompanham, e é bom eles saberem disso, né? Eu acho que você deu uma descrição ótima do espaço do Conselho Tutelar. E é bom também, gente, eu sempre falo para os professores, né? Eu tenho muito contato com os professores, eu não trabalho mais dando assessorias para as escolas, mas o que acontece? Eu sempre oriento os professores a conhecerem o ECA. Tá? Nós estamos falando aqui de verdades e mentiras sobre o Conselho Tutelar, de práticas equivocadas ou até mesmo abusivas por parte do Conselho Tutelar. Sabe, Dani, às vezes eu falo assim, gente, um dos problemas é que tem conselheiros, gente, não é regra, estou falando tem, né? Espero que sejam as exceções, que nem ao menos abrem o ECA. Porque se abrirem o ECA, pelo menos ali no artigo 136, e lerem os artigos, né, as quais 136 faz referência, com certeza esses conselheiros tutelares já vão tirar várias dúvidas sobre o que é ou não essa atribuição, ou seja, sobre o que pode ou não fazer. Temos tempo para mais uma? Na verdade, Thelma, a gente está aqui com algumas perguntas, mas eu acho que a então gente vamos não. com perguntas. Na verdade, a gente só está com 2 minutos de live, mas vamos. Se o pessoal topar, a gente fica mais uns 5 minutinhos. Quantas perguntas tem? Para dar atenção às perguntas. Nós temos aqui 2 perguntas e depois tem alguns comentários, né? Vamos lá, rapidinho. Tem um comentário aqui do Adão. Essas informações que temos que fazer chegar à população, desmistificar essa ideia que as pessoas têm do Conselho Tutelar Policial. O desafio é como fazer isso. E eu acho que essa fala do Adão tem também a ver com a do Marcos, que eu vou colocar aqui também, ó. Quais os principais desafios dos conselhos tutelares hoje? Em quais aspectos vocês acham que os conselhos tutelares precisam melhorar? Uau! Então, Marcos e Adão, eu acho que para o conselho tutelar, o grande desafio é que a sociedade, que a população conheça quais são suas atribuições. Isso é um desafio muito grande e que eu acho que os conselhos tutelares precisam muito lutar, fazer cartilhas, fazer palestras, fazer conversas, a fim de que a sociedade, que as pessoas compreendam bem qual que é o papel do conselho tutelar. E uma outra coisa muito importante, e que daí não cabe ao Conselho Tutelar, cabe a ele exigir, junto com o CMDCA,
mas cabe ao poder público municipal garantir aos conselheiros tutelares capacitação continuada. Para que conselheiros e conselheiras não cometam equívocos como esses que nós estamos conversando aqui, e que, tendo propriedade de quais são suas atribuições, possam agir de maneira correta e passar isso para toda a sociedade. Então, acho que esses são os desafios. Não sei se você quer complementar, Théo. Só um pouquinho, porque eu citei umas coisas muito bacanas. Eu li uma lei municipal recentemente, tem alguns equívocos, mas tem umas coisas muito legais. Por exemplo, já está na lei municipal a capacitação dos conselheiros tutelares. E aí, Dani, você usou um termo que é isso que nós precisamos, capacitação continuada. O que acontece? Ano passado, nós tivemos eleição, né? Nós tivemos aí o processo seletivo de conselheiros tutelares no Brasil todo. Geralmente, o que os municípios fazem, né? Até porque é um trabalho que eu faço também até desse processo eleitoral. Capacitação para os candidatos, de 16 horas, 20 horas no máximo. Capacitação para os eleitos após a eleição, de 16 horas, 20 horas no máximo, às vezes 32 horas. E acabou. Aí o conselheiro tutelar fica os 4 anos. E aí eu vou dizer de uma experiência minha, que eu fiquei muito satisfeita com esse trabalho, e eu penso que este é um formato muito bom, tá? Não o único, mas eu fui dar capacitação em um município de 1 ano, tá? Esse município tem 3 conselhos tutelares. Durante esse 1 ano, eu ia 2 vezes por mês, né? A cada 15 dias, numa carga total de 4 horas dia. Isso é uma capacitação continuada. Isso faz diferença, porque é uma coisa que nós trabalhamos não só a questão da teoria, mas de discussão de caso, enfim, faz diferença, gente. Não adianta só ter uma capacitação de 40 horas e deixar para lá. Então, tem esse formato. Então, quando nós falamos capacitação continuada, não sei, de 6 meses, de 1 ano, e aí, assim, vamos fazer 6 meses logo no início do mandato, aí, quando fizer 1 ano de mandato, enfim, mas que seja continuada de fato. Isso ajuda bastante, porque tem conselheiros tutelares que erram, né, também por falta de informação. E aí precisa, assim, desse suporte, precisa de capacitação. Bom, também é comum, né, Dani? Você também já falou, assim, tem uma coisa, assim, muito interessante que conselheiros tutelares falam, olha, quando eu entrei no conselho, eu não sabia nada, não sei o quê, e eu fiz umas coisas que eu acho que não deveria ter feito, mas hoje é isso, né? Aprende-se muito na prática, mas Sim, se nós dermos o apoio, nós, que eu digo, né, nós, o poder público, der o apoio desde o início, os conselheiros tutelares vão cometer menos erros, menos equívocos, né? Eles vão estar mais preparados para lidar com a população. E aí, o que precisa melhorar? Bom, como você falou, é assunto para outra live, né? E quais são os principais desafios? Eu vejo que são 2, tá? Lembrando que são os principais, é o que me parece são os grandes desafios. Essa questão da capacitação, né? E a questão do investimento na estrutura e funcionamento do conselho, que eu vejo muitas queixas. Mas podemos abordar isso numa outra live. Né? sim, sim. Tem uma pergunta aqui do Milton, eu não sei se a gente também vai ter tempo aqui para responder, que nós já estamos com 2 minutos só, que é uma questão sobre o trabalho infantil. O que fazer quando uma criança ou adolescente trabalha nos faróis, vendendo balas, doces, ou mesmo sendo pedidos, às vezes sendo explorados por parte dos adultos, pais ou responsáveis. Na verdade, Milton, é importante, a partir do momento que se identifica isso, fazer uma denúncia. Em alguns municípios, existe a abordagem social, que é um grupo de assistentes sociais, de pessoas treinadas, que vão até essas crianças ou adolescentes, conversar, identificar o que está acontecendo, e fazer os devidos encaminhamentos até para assistência social. Identificando a necessidade, também poderão encaminhar para o Conselho Tutelar.
É isso, e procurar saber se tem o PET, né, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no município, mas como esse PET, ele é exatamente da área da assistência social, se conseguirem encaminhar para assistência, os profissionais já vão saber, né, se tem ou não e fazer os devidos encaminhamentos. Nós Isso, podemos também exatamente. fazer, nós já fizemos uma live, né, sobre o trabalho infantil, mas de repente nós podemos voltar ao tema também com uma outra abordagem, até porque o PET é um programa que eu trabalho, viu, lá, ô, Dani, né, e pessoal também, eu dou assessoria para a implantação do PET, e neste momento, né, neste momento não, porque o projeto está suspenso, mas eu estava dando assessoria também para a implantação do que nós chamamos de AEPET, que são as ações estratégicas do PET. Mais detalhes tem lá na nossa live, minha com a Daniele, né, no canal do YouTube, onde eu explico também um pouquinho o que são essas AEPET, porque nosso tempo está aqui esgotado. Eu não sei se a Dani também colocou o vídeo já na página dela, mas enfim. Pessoal, um grande abraço a todos, muito obrigada por todos que compareceram. Pessoal que seguiu aqui na minha página, na sala de vídeo que eu abri, muito obrigada por vocês terem entrado também, que eu fico em dúvida se vocês que estão gerenciando aí veem, mas eu acho que não, porque é uma sala de vídeo à parte. E Dani, o que falar dessa nossa parceria, né? É sempre um prazer mesmo, é sempre uma delícia, e embora nós estejamos aqui enquanto técnicas, eu acho que tudo flui como um gostoso bate-papo, né? Muito Sim, obrigada mesmo, uma boa noite a todas e a todos. muito obrigada, Thelma. Gratidão a todos e todas que estão aqui acompanhando com a gente. A gente gosta muito de tratar sobre esse assunto, tem muito assunto, não deu tempo da gente fazer todas as perguntas que a gente tinha aqui preparado, e não deu tempo também de responder todas as perguntas de vocês, mas logo a gente se encontra novamente para continuar essa nossa conversa, que para muitas pessoas que não conheciam o ECA, estão percebendo o quanto é importante a gente estar se aprofundando no Estatuto da Criança e do Adolescente, quantas coisas positivas ele trouxe para as nossas crianças e adolescentes, especialmente os mais marginalizados, mais excluídos. Então, a gente Uhum. agradece muito todos e todas que estiveram com a gente até agora. Uma ótima noite, e a gente espera vocês na nossa próxima live, Desmistificando o ECA.